Seguinte, técnico Dorival Júnior anunciou hoje a convocação de 23 jogadores para a Copa América e para os amistosos contra México e Estados Unidos. Vamos conferir a lista? Olha só, goleiros: Alisson, do Liverpool, Bento, do Atlético Paranaense e Ederson, do Manchester City. Laterais: Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Girona, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro e Wendel, do Porto. Zagueiros: Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e o Marquinhos, do PSG. Meio-campistas: Andreas Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Douglas Luiz, do Aston Villa, João Gomes, nossa, não tem nome de jogador, né, João Gomes, do Wolverhampton e Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes: Endrick, do Palmeiras, olha que legal, Evanilson, do Porto, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Girona e o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Vocês gostaram dessa lista? Olha, Michele, boa noite mais uma vez para quem está nos acompanhando. Toda lista tem alguma polêmicazinha, dava para tirar esse, pôr aquele e tal, assim, mas se você pegar num aspecto geral, você não tem nenhuma grande novidade, assim, nada diferente, porque até esses nomes que não são talvez comum a todos os torcedores, mas para quem acompanha as últimas convocações da seleção brasileira, para quem acompanha um pouco mais atento o futebol europeu, não chega a surpreender, né? O pessoal, nossa, Savinho, mas quem é? Onde joga? Vai ter essa galera sempre. Normal, faz parte. Sou eu. Mas para quem está ali no dia a dia, acompanhando as últimas convocações, os últimos trabalhos dos técnicos e tudo mais, não vai se surpreender. Então, assim, não tenho dúvida que se a gente ficar comentando aqui quem você tira e quem você coloca, não vai dar exatamente os mesmos, né, Marcelo? Sim. Mas eu acho que não é uma convocação para se questionar e tanto. E o do São Paulo? Os 11, o que eu acho legal, assim, se você pegar aí os 11 titulares que dá para montar, tudo bem. Para mim o Dorival conseguiu ali formar um ótimo time. Não, e eu acho muito interessante, muitos jogadores jovens sendo convocados, o Dorival já pensando mais à frente, pensando na Copa do Mundo também, trabalhar um elenco já para também criar essa sensação de pertencimento. Por exemplo, o Savinho ninguém conhece, entre aspas, quem não acompanha futebol europeu e tudo mais, mas é um jogador que na temporada que vem vai jogar no Manchester City. Sim. É um jogador sensação no futebol espanhol. O Ian Couto, lateral direito, também vem jogando muito bem. A gente está com uma escassez de laterais direitos muito grande, então eu acho que faz sentido você manter o Danilo como um jogador experiente, um capitão da seleção brasileira e dar oportunidade para esse Ian Couto, que é mais um grande jogador brasileiro surgindo. De repente pode passar o bastão em breve. Exatamente. Né? Na esquerda, eu acho muito interessante o retorno do Arana, que só deixou de jogar a Copa do Mundo de 2022 porque sofreu aquela lesão gravíssima no joelho. Sim. Então, assim, eu vejo a seleção brasileira com muitos jovens jogadores que podem se desenvolver e consolidar ali o seu nome como um jogador de seleção brasileira. Muitos deles ainda não consolidaram, mas isso não quer dizer que tem muita qualidade. Exato. A única coisa que às vezes me incomoda, por exemplo, eu não gosto de cadeira cativa. E tem jogador que às vezes tem uma cadeira cativa, por exemplo, Marquinhos, do qual eu sou fã, mas já tem um tempo que para mim o Marquinhos está sendo convocado pela moral, pelo nome, pelo que representa. Essas coisas eu não gosto muito, mas tudo bem. Bom, o técnico Arthur Elias também anunciou hoje a convocação da seleção feminina para 2 amistosos contra a Jamaica nos dias 1 e 4 de junho. Olha só, goleiras: Lorena, do Grêmio, Luciana, do Ferroviária, Natasha, do Palmeiras e a Tainá, do América Mineiro. Laterais: Fê Palermo, do Palmeiras, Tamires, do Corinthians e Yasmin, do Corinthians. Zagueiras: Antônia, do Levante, Rafaele, do Orlando Pride, Tarciane, do Houston Dash e Thaís Ferreira, do Tenerife. Meio-campistas: Ana Vitória, do Atlético de Madrid, Brena, do Palmeiras, Duda Sampaio, do Coringão, Duda Santos, da Ferroviária e Yaya, do Corinthians. Atacantes: Adriana, do Orlando Pride, Bia Zanerato, do Kansas City, Bianca Brasil, do Cruzeiro, Cristiane, do Flamengo, Gabi Nunes, do Levante também. A Gabi Portillo, do Corinthians, também foi e a Jennifer também do Timão. Ludmila, do Atlético de Madrid, Marta, do Orlando Pride e Priscila, do Internacional, fecham a lista das meninas. Muito legal, hein? Gostei da lista das meninas. Será que tá vindo uma nova geração aí? Olha, o que eu acho legal da convocação feminina é que nós ainda temos uma mescla boa de jogadores que jogam fora do país, jogadores... E eu falo isso porque as minhas filhas são frequentadoras assíduas de estádio para futebol feminino. Elas adoram futebol feminino. E indo com elas, eu aprendi a gostar. E é bacana quando aparece uma jogadora
E você vê a identificação com o time que você torce. Você vai lá, vê o jogo do time, aí você vai lá na seleção, pô, é jogadora da seleção e tal. Coisa que a gente foi perdendo no masculino, porque os jogadores sendo cada vez... O feminino ainda tem isso. O feminino ainda tem isso, isso é bem legal. Mas o masculino tem só o Endrick. Não, tem alguns, né, de fora de São Paulo, mas mais o Endrick aqui de São Paulo. Palmeiras deu show no Uruguai. Goleou o Liverpool pela Libertadores. Bora ver o que rolou na partida. Show do Palmeiras em noite de Libertadores. Foi o que rolou ontem no Estádio Centenário, palco do tricampeonato do Verdão na Liberta. Confronto entre o Liverpool com o Alviverde, que de novo foi imponente. Os donos da casa, entre aspas, até assustaram com esse gol logo no comecinho do jogo. Não passou de susto, porque estava impedido. O Palmeiras então respondeu. Rafael Veiga, que ficou no quase, o primeiro dele na partida, literalmente bateu na trave. Para depois bater na trave e entrar. Destaque para o magistral passe do Marcos Rocha, de 3 dedos, trivelinha na bola, para o Veiga chegar enchendo o pé. O jogo estava indo para uma vitória magra do Verde, até que no segundo tempo o Endrick encontrou o Veiga sozinho e de novo não desperdiçou. Garçom no segundo gol, goleador no terceiro. Endrick aproveitou o passe de cabeça no segundo pau e guardou o dele. Oportunismo puro da joia rara. O gol de Endrick abriu a porteira para passar a porcada. E por falar em passar, olha a assistência do Flaco para o Rony. Golaço do Verdão, 4-0. Não perca a conta. E para fechar a goleada, o senhor, o Mr. Libertadores Rony, entrou endiabrado camisa 10, hein? Sofreu pênalti, cobrado por El Capitano Gustavo Gomes. Liverpool 0, Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5. Placar final. Esse mesmo orgulho é o mesmo orgulho que eu tenho do meu time, do meu elenco, do meu grupo de trabalho. Eles se respeitam muito entre eles, eles têm amistade, têm uma amizade muito grande entre eles e entre eles são muito competitivos. Eu gostava que vocês vissem às vezes, nas vésperas de jogos, fazemos o Reixão, que é um jogo que às vezes é para brincar, mas eles não brincam nesse jogo. E tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o espírito da equipa, que é difícil de explicar por palavras o que nós trabalhamos, o que nós nos dedicamos, a mentalidade que esta equipa tem, a máquina competitiva que se tornou o Palmeiras. O segredo é simples, é trabalho de forma consistente. E joga quem jogar, eles sabem aquilo que têm que fazer dentro do campo. Eles sabem tudo que tem que fazer. Mas o segredo não é só trabalhar de forma consistente. Legal a entrevista do Abel, ele está claramente feliz, né? Ele está ali, a cara de satisfação, e é para estar mesmo. A gente viu o óbvio que era de se imaginar, comentávamos aqui ontem. O Palmeiras é muito mais time, o Palmeiras tinha tudo para sobrar, não tem nem comparação entre o Palmeiras e o Liverpool. E o Palmeiras não é um time que costuma também dar brecha para a zebra nessas situações, é um time que se impõe mesmo como favorito, vai lá e se confirma. Só que não é só um trabalho de empenho, né? Seria muito raso, o Abel sabe que não é só isso. O Palmeiras tem um grande elenco, o Palmeiras tem uma estrutura de CT, de tudo mais, o Palmeiras tem grana para manter os jogadores, o time não se desmonta, o time se conhece no olhar, tudo isso com um grande técnico, com grandes jogadores, com uma gestão profissional, é tudo isso que faz o Palmeiras ser tão competitivo, que nesse momento, para mim, o principal favorito ao título da Libertadores, dada a má fase do Flamengo, que era quem para mim tinha o melhor elenco. Eu colocaria o Atlético Mineiro também nessa lista. Muito 100% de aproveitamento com o Milito, né? Gabriel Milito. Incrível. Talvez o futebol mais bonito do Brasil nesse momento. E um elenco que bate de frente com o do Palmeiras e do Flamengo. Eu ainda acho um patamar acima, mas com o do Palmeiras, o do Atlético Mineiro consegue bater de frente. Agora, o Palmeiras dá gosto de ver esse time jogar, muito pelo que o Salazar falou, né? É um trabalho de anos, os mesmos jogadores ali, o Abel já sabe o que cada um pode render, o que pode tirar de cada
jogador, os jogadores já sabem exatamente onde o seu companheiro vai estar sem precisar erguer a cabeça, e isso faz muita diferença. Agora, por outro lado, o palmeirense já começa a assistir os jogos com aquele olhar de despedida, né? O Endrick caminha para o seu adeus ao Palmeiras, ou um até breve, a gente não sabe. Que ele tá, e tá acabando, gente, tá acabando. Você vê ele tá indo embora na melhor fase. Para mim, ele foi o principal responsável pelo título brasileiro e tudo mais. Mas o que ele tá jogando ele tá hoje, muito decisivo, o que ele tá jogando hoje, talvez seja a melhor gol, fase, é assistência. Gente eu acho grande, que ele tá começando a entender o seu papel de protagonista, da figura pública que ele é hoje. Eu acho que o Endrick, ele tem atingido muito rápido essa maturidade, e a maneira como ele fala mudou, a maneira como ele se comporta dentro e fora de campo também mudou. Ele sempre foi um menino comportado, e a gente não vê o Endrick envolvido em polêmica, mas a gente percebe uma autoridade maior, ele dentro do campo, até a maneira como ele lida com os adversários. Então, sabe o que eu acho? É um jogador que vai fazer falta, né? Eu acho assim, ele era muito novo, começou a treinar com os profissionais, entrar em alguns jogos, e deve dar aquela coisa assim, bom, vamos ver como é que né? Vamos ver, né? Porque na base eu sobro, mas aqui, melhor vamos com calma, né? E eu acho que agora ele já, assim... Tá à vontade, já né? entendi que eu sobro aqui também. Eu já entendi qual é o nível deles, qual é o meu. Vambora que eu me garanto. Já foi pra Disney. Eu acho que ele já entendeu assim, ó, esse negócio aqui dá pra jogar mesmo aqui nos profissionais. Toca pro pai, né? É, quase isso. Ó, tá na hora de trazer o Alexandre Silvestre pra nossa roda. Boa noite, Silver. Qual é o assunto que você separou pra nós? Hey ho, let's go, Michele, Marcelo, Thiago Salazar, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Eu falo aqui da porta da sede social do Palmeiras, ao lado do Allianz Parque, à minha direita, Rua Palestra Itália. O Palmeiras que vai jogar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro como mandante longe daqui, porque haverá show no Allianz Parque neste sábado. Então o confronto contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, domingo, 4 da tarde. Eu estarei nessa, vai rolar na Arena Barueri. Mas ontem no Estádio Centenário, estádio emblemático de Copa do Mundo, da primeira Copa do Mundo, 1930, Uruguai campeão lá no Centenário, palco do tricampeonato da glória eterna palmeirense, gol do Daverson, teve gol também do Rafael Veiga naquela final histórica contra o Flamengo. Ontem, uma super goleada, uma sonora goleada, 5-0 para cima do Peñarol, um dos gols do Endrick, que já está em contagem regressiva, como vocês comentaram aí na bancada, Michele. Restam 7 jogos do Endrick com a camisa do Palmeiras, porque ele foi convocado para a seleção brasileira, tem 2 amistosos coladinhos na Copa América, então provavelmente o último jogo do Endrick com a camisa do Verdão, nessa primeira passagem dele pelo Palmeiras, vai que ele volta num futuro distante, né? Será no dia 2 de junho, mês que vem, dia 2, um domingo, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então restam 7 jogos, contando aí Campeonato Brasileiro, tem Libertadores da América, tem jogo ainda da Copa do Brasil, mas restam 7 apenas, Michele. Você que gosta do Resta 1, que é um quadro que a gente tem aí de vez em quando no Gazeta Esportiva. E o Endrick, que foi para a rede ontem, comemorou a lá King Kong. Imitou o King Kong, que é o personagem que ele admira, dessas regravações aí da clássica obra de 1933 que eu assisti em 76 no remake, no primeiro remake, né, o King Kong. O Endrick gosta do King Kong contra o Godzilla, gosta do Planeta dos Macacos, do filme, da série, e imitou o macaco lá, extravasou. Aí sobrou para ele, tomou cartão por desrespeito, por ofender o adversário, alguma coisa assim. Não entendi, sinceramente. Mais um absurdo, um falso moralismo, mas essa é só a minha opinião. O Endrick falou a respeito na saída do gramado, disse que ele gosta do personagem, que ele já está comemorando assim. E depois, na coletiva de imprensa, Abel Ferreira assumiu a responsabilidade e falou, entre aspas, pelo Endrick, explicando que ele até está estimulando o Endrick a ter um tipo de comemoração para ficar marcada na história. Quer dizer que ele não pode imitar o King Kong mais? Fala aí, Abel. E o Endrick é um coração muito puro, é um moleque com um coração mesmo muito puro. O festejo dele, ele já o fez contra o Independente Del Valle, e quem o conhece na formação, era a forma que ele tinha de festejar, era desta maneira, porque ele gostava muito de um filme que vocês todos conhecem, como eu.
E depois ele pediu desculpa, mas ele, como tivesse feito algum mal, ele não fez mal nenhum. É a forma que ele tem de festejar, uma das formas. E já lhe disse, eu acho que pela visibilidade que ele agora tem, ele pode escolher uma única forma de festejar os golos. Foi isso que eu desafiei. Olha, escolhe uma, grava-a só para ti, patentei essa forma de festejar os golos. Eu entendi o público do Liverpool, mas podem ter a certeza que ele não tem maldade nenhuma no coração dele. E ao ponto de pedir desculpa, mas ele festejava os golos assim. Vocês podem buscar imagens na base. Ele festejou um golo assim no Independente Del Valle. Vocês podem ir buscar também. Não há absolutamente provocação nenhuma, porque este moleque sabe a coisa boa que tem é o coração e a cabeça também. Gente do céu, o Endrick pediu desculpas. Precisava pedir desculpas? O que ele fez de errado? O árbitro deve ter interpretado que ele provocou, porque ele comemorou na frente do banco de reservas. O menino extravasou, pô, né? E aí houve um retardamento do reinício do jogo. Mas por quê? Porque os adversários foram para cima do Endrick. O Endrick ainda levantou os braços. Perdão, eu comemorei o gol. Pulou a grade lá. Não quero confusão. E aí retardou. Mas não foi ele que retardou. Ele só comemorou o gol. Mas, de novo, é só a minha opinião, pessoal. É isso. Se der tempo, eu volto para falar um pouquinho mais de Palmeiras, que tem esse jogo contra o Furacão domingo em Barueri, às 4h, Michele. Agora a gente vai falar do Corinthians? Vamos falar do Palmeiras? Vamos falar do jogo, do Endrick, os comentários do Silvestre? Sim, é raro, hein? Mas eu tô com o Silvestre nessa, não tem nenhum cabimento. Bom, se ele tomou o cartão amarelo, porque ele retardou o início da partida... Porque ele bateu no peito. Confesso para vocês, eu não vi quanto tempo ele ficou ali na beira do campo. Se realmente ele retardou a partida, ele merece o cartão como qualquer outro jogador que faz isso, tá? Se ele fez isso. Agora, para comemoração, o quê? Vão acusar o quê? O Endrick de racismo? Não tem nenhum cabimento, gente. Pelo amor de Deus. E outra, Planeta dos Macacos, se for esse filme, eu não sei se é o King Kong ou o Planeta dos Macacos, são os dois, mas Planeta dos Macacos é uma das King Kong vs Godzilla. Não, porque Planeta dos Macacos, para mim, é uma das melhores séries do cinema. Eu gosto pra caramba também. E eu tô com o Abel. Acho que ele tem que escolher uma. É legal, Endrick, põe na sua cabeça. Você vai inspirar uma molecada, aqui, ó, uma geração aí, peito, eu acho muito vai legal, toda vir inspirada em você. Então acho pega uma legal. comemoração, pode ser essa, pode ser outra, e ó, segue nela. Não, e às vezes também isso surge naturalmente. A comemoração que o Cristiano Ronaldo faz, e que ficou super conhecida, ele não faz desde o início da carreira dele. Então, assim, o Endrick é só um menino, ele ainda vai ter muito tempo para ele encontrar uma comemoração que lhe agrade, que ele passe a fazer depois de toda hora marcar gol. Mas realmente, pegar no pé do menino... é que ele pula? Mas ela não é desde sempre. Ele faz isso há um tempo. É do Neymar, qual é? O Neymar, no começo, é a da careta, né? Agora do Neymar é aquela que agora ele é a careta. Agora nem sei, agora não tem. Agora ele não tá jogando. Mas enfim, agora não tem. A última é a da careta. O Pelé era o Neymar, no começo da carreira dele, no Santos, era um pulo que não era igual do Pelé, mas ele tinha um... É tipo um pulo... Tinha um negócio, era inspirado no Pelé. Era inspirado no Pelé, ele fazia sempre aquela comemoração e tal. Mas o Neymar, inclusive, no começo da carreira, ele tinha isso. Cada hora ele fazia uma coisa. Lembra? Ele fazia muita dancinha. Aí um dia ele pegava um boné. Aí não sei o quê. Ele ia, cada hora, muitas de dancinha. Quase todas de dancinha e tal. Eu acho que dancinha não, acho que tem que ter Eu acho um porre. Assim, hoje... Eu acho que tem que ter uma. Hoje a comemoração virou marketing, né? Virou marketing. A comemoração do Bellingham, agora a fornecedora de material esportivo que patrocina ele já vai fazer a comemoração dele como se fosse o logotipo dele, que é igual o Jordan, tem o próprio logotipo. Então isso se tornou marketing. O Messi, por exemplo, ele não tem uma comemoração. Qual que é a comemoração do Messi? O Messi comemora do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e isso varia a cada gol. Agora, o que estão falando para mim aqui é o seguinte, que o Endrick está sendo criticado porque ele está indo para a Espanha é um país preconceituoso, tem gente... A Espanha, no geral, é um país preconceituoso e tem gente lá... Ué, mas e daí ele fazer o negócio do King Kong? Eu queria entender a crítica também. É difícil até defender o Endrick, porque eu não consigo entender quem está criticando o Endrick. Eu também não consigo. É meio assim, você está reclamando do quê, amigo? Tá reclamando do quê? E aí, ó, eu tô aqui, eu sou o Kong, né? O Kong é meu, o King Kong é tudo, é demais, meu. Porque o King Kong é super... Inacreditável, o cara não tá ofendendo ninguém, Jesus amado. O Chico Lang gosta do Godzilla, né? Agora,
às vezes também existe toda uma equipe por trás do Endrick que talvez auxilie ele a evitar essa comemoração para que não haja um desgaste de imagem logo no início dele no Real Madrid. Nossa, mas porque eu o que acontece? Eu entendo o que você está falando, eu aos concordo. 18 anos, Mas- ele comprar uma briga dessa, Mas que indo para um briga? país... Não, mas me incomoda Ai, que briga! você se moldar a alguém errado. Exato. Porque olha só, Mas se fosse uma o pessoa... problema, o que eu entendo que, assim, ninguém deve se curvar O a Vinícius qualquer Júnior é um tipo... exemplo. Exato, Tá a qualquer apanhando tipo e de não tá se conduta curvando. racista que vem encontrar na Espanha. Só que a gente tá falando de um menino que tá para completar 18 anos, vai jogar no maior clube do mundo, de uma maneira muito precoce. A gente não pode esquecer que o Endrick ainda é um garoto. Então, talvez, para ele não seja o melhor dos mundos ter que comprar essa briga e lidar com essa pressão psicológica logo na chegada dele ao Real Madrid. Tudo bem, mas também mostra personalidade e mostra eu sou mais Sim, eu sem sou dúvida, do time sem do dúvida, King sem dúvida, Kong sem e dúvida. quem criticar não tem a menor noção do que tá falando. Tô nessa Sei também. lá, não acho estranho. Porque o King Kong é legal. Agora chegou a hora do Corinthians por aqui. E hoje começa com o Salazar falando sobre a entrevista que o superintendente de marketing do clube, Sérgio Moura, deu ao podcast Alambrado Alvinegro ontem à noite. Nessa entrevista, ele falou sobre as informações que você tem revelado, né, Salazar? Inclusive, você citou também a TV Gazeta, é isso? É isso, Michele. Eu, particularmente, lamento muito a falta de conhecimento do responsável pelo marketing do Corinthians, a falta de conhecimento sobre a função jornalística, a falta de conhecimento sobre as leis que resguardam o nosso trabalho. Um trabalho que é tão importante para levar informação correta, verdadeira, para revelar informação que muitas vezes são escondidas. E, bom, enfim, é o trabalho jornalístico. O Sérgio Moura, como um diretor de marketing tão importante, de um clube tão importante, deveria entender um pouco mais sobre esse trabalho jornalístico, sobre as leis que resguardam esse nosso trabalho, que, no fim das contas, é levar a informação correta aos amantes do futebol. E eu acho que ele ficou tão preocupado com isso, que ele talvez esqueceu de olhar o próprio celular ou consultar a assessoria do Corinthians, porque, equivocadamente, quero acreditar, ele disse que nós não procuramos por ele. Que não, mas o Salazar não me procurou e agora também não quero falar. Olha, Sérgio, desculpa, vamos lá, dá uma olhada no seu celular aí no dia 16 de janeiro, se eu lhe procurei para falar sobre o caso do patrocinador. E depois, no dia 11 de abril, consulte a assessoria de imprensa do Corinthians, quando eu procurei para me mandar uma resposta oficial sobre o caso da VaiDeBet que nós revelamos, sobre os intermediários e tudo mais. Antes de publicarmos a notícia, procurei, obviamente, o clube. Pedi uma entrevista exclusiva com você, Sérgio, para te dar a oportunidade para você poder falar sobre o caso e tudo mais, e me explicaram que você estava muito ocupado. Então, o nosso trabalho foi feito da melhor maneira e o convite foi feito a você e continua em pé. Se quiser falar, a porta está aberta aqui na Gazeta para a gente conversar sobre isso. E outra coisa, Michele, o superintendente de marketing do Corinthians se mostrou preocupado com os patrocínios aqui da Gazeta, da Fundação Casper Líbero, né? E o que a gente tem para falar é que, Sérgio, o Corinthians nesse momento tem 5 espaços vagos no uniforme, diferentemente de como virou o ano. Já são 5 espaços vagos no uniforme, a promessa do name rights do CT também ainda não foi concretizada e tudo que se viu até agora, além de permutas, foi o tal contrato, bom contrato da VaiDeBet com o intermediário revelado aqui pela Gazeta Esportiva. E olha só como é importante o nosso trabalho. Uma coisa eu fiquei feliz. Que? Durante a entrevista, ele disse assim, bom, depois disso tudo, né? Em outros anúncios, a gente vai colocar, sabe, um quadro, isso, tudo detalhado para não gerar nenhum tipo de dúvida. Olha que legal. Olha, finalmente. Agora, graças ao trabalho jornalístico aqui da TV Gazeta, do site Gazeta Esportiva, o Corinthians e o corintiano talvez tenha as informações detalhadas de tudo que acontece no clube. Já que o contrato da VaiDeBet não foi informado a ninguém a existência de um intermediário, a situação de como aconteceria esses pagamentos, assim como o caso da Gazin, que forneceu colchões em permuta para o Corinthians e o Corinthians sequer anunciou esse patrocínio, né? Sequer anunciou essa permuta, assim como a permuta da TOTUS, que sequer foi anunciada pelo clube, mas
nós revelamos aqui sempre com a responsabilidade jornalística e respaldado pelas leis que nos resguardam, que nos dão total tranquilidade para fazer isso. E assim, falando de tudo que ele comentou lá, e aí entrando até nesse assunto da VaiDebet, Michele, uma coisa me chamou a atenção. A VaiDebet, ela em nenhum momento reconhece esse intermediário como um representante da VaiDebet. Ah, é? É. Nós entramos em contato com a VaiDebet, ela não faz esse reconhecimento. Outros veículos de comunicação, inclusive com matéria publicada hoje, entraram em contato com a VaiDebet. A VaiDebet também preferiu não se manifestar, ou seja, em nenhum momento ela reconhece esse intermediário como um representante dela, que é muito comum. Um agenciador, um cara que trabalha numa agência de marketing, né? Ele vai até um clube, ele vai com uma representação, uma procuração. A gente fala que eles têm carteiras, né? Para oferecer patrocínios, negociar, eles entram como intermediários. Até agora, a VaiDebet não reconhece o Alex Cassundé, no caso, como um representante. E aí, cabe a pergunta, então ele representava o Corinthians? Se ele representava o Corinthians, ele tinha que ter alguma procuração do Corinthians para ir ao mercado. O Sérgio não respondeu essa pergunta e deu a entender, inclusive, que não havia essa procuração ou esse acordo. Enfim, fica essa dúvida, porque da maneira que ele explicou, e até o Augusto Melo hoje, em outra entrevista, ele disse que o intermediário foi ao mercado, trouxe a VaiDebet, mas trouxe o maior contrato de patrocínio da história, uma empresa tão nova, que não tinha sequer a regulamentação para fazer esse tipo de trabalho, trouxe representando quem e sem nenhum contrato, teve direito a 7% do valor. Enfim, são questionamentos que eu acho que cabe esclarecimento. Bom, vamos lá. A política corintiana está fervendo desde a entrevista do ex-diretor de futebol do clube, o Rubão, aqui no programa Mesa Redonda de domingo passado. Então, o presidente do clube, Augusto Melo, ele concedeu hoje uma entrevista ao jornalista Benjamin Bach e ele fez duras críticas ao ex-aliado, que esteve aqui no Mesa. Vamos rodar. Depois vem o meu diretor de base dizendo que ele foi chamado por ele no escritório dele. Olha só, trairagem. Ele chamou o meu diretor de base no escritório dele, mais o adjunto, e dizendo assim, ó, eu como presidente e ele ainda como diretor de futebol, dizendo para o diretor de base, você é o próximo presidente, vem comigo, eu vou te eleger que você é o próximo presidente. Falou para quem? O diretor de base, o Claudinei. Cooptando o Claudinei para ele. Olha só como está a situação. Sabotagem em relação à minha presidência. E o Claudinei falou, não leva a mal, sou fiel ao Augusto, eu sou diretor dele, vai até o final e lá no final vai escolher se tem alguém que vai sair ou não vai sair. Ele tentou cooptar o Claudinei, avisando que o Claudinei ia ser o diretor de base dele. Engoli quieto isso, falei, vou catar, liguei para ele para conversar com ele. E logo em seguida sai isso, e dizendo que ele estava com dengue, na terça-feira, se eu não me engano, quarta. E quando chega a noite, me vem a notícia que ele está jantando com o Andrés e o Jorge Calil num restaurante em Moema. Aí eu nem esperei, peguei o telefone e falei, a partir de hoje você não faz mais... Poxa, eu como gratidão, ele falou que gratidão, eu dei o maior cargo para ele do Corinthians. Ele que não teve competência para se manter no cargo. E aí, esse último ponto, para mim, é gravíssimo, porque, Augusto, se você prometeu colocar pessoas técnicas e se você disse que o cargo de diretor de futebol é o principal cargo da diretoria abaixo do presidente, você não pode dar um cargo para alguém por gratidão, né? A avaliação não poderia, o critério não poderia ser gratidão. Eu sei que você contratou o Fabinho como a pessoa técnica, mas o diretor de futebol também tem ali uma missão importante e jamais poderia ser usado como critério gratidão para ter colocado o Rubão. No mais, Michele, sinceramente, é a palavra de um contra o outro. O Rubão, inclusive, acabou de se manifestar, a gente está tentando colocar no ar, soltou aqui uma resposta nas redes sociais dele, vamos tentar ver se dá tempo de colocar aqui no ar, porque aí o Rubão disse que o Augusto falou uma coisa. Aí o Augusto vai lá e diz que o Rubão falou outra. Aí agora o Rubão vai lá e se defende. Sinceramente, ou alguém apresenta alguma coisa, assim como as nossas matérias aqui na Gazeta Esportiva, todas respaldadas com um contrato, ou vai ficar difícil, vai ficar a palavra de um contra o outro. Quem tem a perder é só o Corinthians. Que essa falta um pouquinho de habilidade do Augusto para contornar problemas de bastidores, problemas políticos, que cabe a qualquer presidente. A Leila precisa ter, o Casares precisa ter, o Marcelo Teixeira precisa ter. Todo mundo sabe que presidente de clube tem que ter habilidade para lidar
com a política do clube, para não deixar isso Com a invadir, pressão, com a pressão, com com gente tudo querendo isso. Todo mundo interferir. sabe, todo mundo passa por isso. E o Augusto não está conseguindo manter isso em calmaria, está sempre Bazégio, o que fervendo. você está achando dessa situação do Corinthians? Eu acho que é mais um episódio em que o Augusto Melo ele demonstra um pouco de falta de traquejo ali para lidar com a situação. Eu acho que nem tudo você precisa dizer claramente. É óbvio que o torcedor ele merece a transparência, ele merece a sinceridade do dirigente, mas tem coisas que você tem que tratar a portas fechadas. Internamente. E o Augusto Melo, muitas vezes, ele não trata a portas fechadas assuntos que podem prejudicar e que vão gerar certamente repercussão. E eu acho que ele não consegue enxergar, muitas vezes, as consequências daquilo que ele vai dizer. E esse é mais um caso. Você falar publicamente que deu o cargo mais importante do clube por politicagem, porque ele foi o grande apoiador do Augusto Melo nas eleições presidenciais, e a gente sabe que muito dificilmente o Augusto Melo se elegeria, ganharia a eleição sem o apoio do Rubão. Gente, você vai precisar dizer mais o quê para assinar o atestado de, no mínimo, é inocência demais. Para um presidente do Corinthians, desculpa, o Corinthians ele está precisando de um presidente que contorne problemas e traga estabilidade ao clube e faça o clube navegar em mares mais calmos. O Augusto Melo ele chegou ao clube justamente com a esperança de ser esse cara. A mudança. A mudança. Era a aposta pela mudança. E o que a gente tem visto foi lambança atrás de lambança, polêmica atrás de polêmica, e com poucos meses de muita gestão, polêmica. o presidente Muita. já rompeu com o Até principal a gente aliado. tá cansado, Mi. A gente tá cansado, deixa o menino aqui descansar, gente. Parem de fazer besteira aí. Porque, olha, tá cansado o Salazar, vai até tirar férias. Augusto Melo também falou, e eu nem vou ficar falando resposta do Rubão também, porque vai ficar aí, resposta de um, resposta de outro. Ah, para, vamos sentar aí, vamos tomar um sorvete, pô. Rubão também falou, Ou a gente marca um debate aqui na TV Gazeta. não, já inclusive. falou, eu vou tomar um café, vai trabalhar. Ele falou pro presidente do Corinthians, eu acho mesmo que tem que trabalhar. O Augusto Melo falou sobre o acordo envolvendo os colchões que o Corinthians recebeu. Vamos ver. Ótimo negócio. Ótimo negócio da seguinte forma, veja. Quando nós assumimos o Corinthians aqui, nós perguntamos aqui no CT qual era a estrutura dos jogadores para a gente poder cobrar eles. Você, primeiro, para cobrar, você tem que dar a estrutura. E quando nós chegamos aqui, nós perguntamos, a partir de hotel, aqui tudo maravilhoso, tudo ótimo, mas qual o problema? O que os jogadores precisam para a gente poder, qualquer coisa depois, cobrar? E aí vieram nos passar, poxa, a cama é menor, a gente dorme com o pé para fora, tem que emendar sofá, colchão há mais de 10 anos com furos, com essas coisas todas, colchão, né, não com uma qualidade tão boa como mereciam. Pô, mas nós não temos dinheiro para isso. Não temos dinheiro para colocar essa estrutura. É meio ano já. Meio ano ele se torna metade do camarote. Vamos supor, custava 220 mil camarotes lá na ponta. O que acontece? Já é agora, final de maio, já se passou metade do ano. Então já não é mais 220, é 110. O que acontece? Uma placa aqui dentro, que tem muitos espaços vazios, você viu aí. Qual o problema de dar uma placa? Aí um espaço de 7, 8 centímetros numa camisa de treino. Se você for analisar isso também, o preço de custo, não é nada. Eles passaram uma nota preço de custo também. Aí, sinceramente, tem uma série de equívocos assim que... Ó, gente, isso não é opinião, tá? Isso é informação. Primeiro, a única coisa que eu vou dar aqui, minha opinião, é o seguinte. A frase, nós não temos dinheiro para isso, me assusta. Para comprar colchão? 100 mil reais em colchão, nós não temos dinheiro para isso. Essa é uma frase que eu acho que assusta qualquer um. Fica feio pro Corinthians. Fica muito feio pro Corinthians. Eu não sei o que é pior, fazer a permuta ou depois vir falar essa frase, que fez a permuta porque não tem dinheiro para comprar os colchões. É assim, isso para mim. E quando ele fala, a placa ali, tá cheio de placa vazia. Aliás, o Sérgio ontem falou, não, a gente cedeu o camarote porque ele ia ficar lá, não ia conseguir locar. Aí agora o presidente fala, estava cheio de placa ali no CT, vazia. Gente, tem 5 espaços na camisa vazios. A placa lá vazia. O camarote que o superintendente Marque disse que não ia conseguir locar. Vem cá. Os caras não estão conseguindo trabalhar a marca Corinthians, não conseguem alugar o camarote, vender o camarote, não conseguem vender a placa, não conseguem... Como o que o departamento está fazendo? Eles estão assumindo que eles não conseguem vender os espaços do Corinthians. Isso, para mim, não faz o menor sentido. E aí, quando eles falam assim, não, mas isso aí, quanto vale? Isso não vale nada. Nós publicamos aqui um estudo do Ibope Repucon, um estudo de quem trabalha com precificação de mídia. Dá mais de R$1 milhão. Esses espaços, placa, mais o nomezinho atrás, mais o camarote, que não era 220 mil,
Tá? E a gente tem aqui a planilha de quanto estão pagando ali naquele escanteio, no meio mais caro. Então, assim, isso tudo me assusta. E, como o nosso diretor falou, não dá para ficar aqui só falando da entrevista dos outros. A porta está aberta para o Augusto vir aqui para a gente fazer um debate, porque tem muita situação que ele passou que, tendo os contratos em mãos, como nós temos, dá para contestar muita coisa e dá para mostrar muita coisa não é exatamente como o presidente explicou, infelizmente. Pois não, aluno Thiago Salazar, levei o dedinho. Diretor, prometo que é rápido, Levantou mas só para dedinho. depois ninguém falar que eu sou injusto. Nós demos a informação do atraso dos salários do Corinthians. Recebi a informação de que acertaram os salários em CLT e já iniciaram os pagamentos dos direitos de imagem. Algumas coisas dependem de nota fiscal chegar e tudo mais, mas já está sendo tudo resolvido. Ainda bem que para isso tem dinheiro. Porque tá vendo? Chega informação boa e te passa informação boa. Ainda bem, né? Porque jogador com salário atrasado. Torcedor corintiano, você sabe que dia é hoje? Dia de festa em Itaquera. 10 de maio, a Neoquímica Arena completa 10 anos de história. E é claro que para comemorar essa data, o Thiago Salazar chamou um convidado mais do que especial, o nosso querido, o nosso glorioso Chico Lang. Quero ver, eu não vi comentar. 10 de maio, 10 anos da Neoquímica Arena. Claro que a pauta é sobre 10 grandes momentos da Casa do Corinthians. E para falar sobre essa lista, eu tenho um convidado especial. Só podia ser ele, né? Chico Lang. E aí, Chicão? Pois é, Salazar. 10 anos, hein? Passou depressa demais. Passa rápido? Passa rápido. Os 10 anos passaram tão rápido e a dívida subiu bastante. Só aumentou. Né? Só aumentou, em vez de baixar. Média de público desses 10 anos dá para pagar 5 estádios do Corinthians. É verdade, a média de público do Corinthians na Neoquímica Arena só aumentou. Então vamos embora para a nossa homenagem e começar a nossa lista. Vamos lá. Primeiro jogo, Figueirense 1, Corinthians 0 na Neoquímica Arena. Você esperava perder logo no primeiro jogo oficial? Mas de jeito nenhum. Ainda mais do Figueirense, né? Com todo o respeito ao Figueirense, é um time razoável só, né? É um time médio. Mas acabamos perdendo, como a água no chope, né? Porque geralmente a primeira festa é a primeira alegria que você tem. E aí o Giovanni Augusto foi lá e estragou tudo. Chicão, esse aí, pelo menos, esse foi bom, né? Esse foi bom. 6-1 em cima do São Paulo, o Corinthians já tinha sido campeão brasileiro, muitas reservas em campo, mas foi um jogo que ficou para a história da Arena, né? Ficou. E é gozado, Salazar, que eu, na véspera, eu fui ao CT Joaquim Grava para convidar jogadores para vir no Troféu Mesa Redonda. Aí quando eu olhei para o campo que estava tendo treino, só reserva. Aí já acendeu aquela lâmpada. Eu falei assim, geralmente, nos times do Tite, joga o time que treina. E você vê que os reservas jogaram e deram show de bola, né? 6-1, ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Tá aí outro jogo que ficou na história da Neoquímica Arena, Corinthians 1, Palmeiras 0, Paulistão de 2017, o Carille começando a carreira dele no Corinthians, confusão com a arbitragem, o Maicon era para ter sido expulso, quem foi expulso foi o Gabriel, ficou incomodado, não tinha VAR e no final o Jô resolveu um jogo para a história, né, Chico? Foi um jogo para a história, principalmente o lance do gol, né? O lance do gol é emblemático, né? Inesquecível. Para mim, foi o principal jogo da Neoquímica Arena. Principal jogo esse? Dos 10 anos? Dos 10 anos, porque ele possibilitou a arrancada para o título. Foi aí que o Carille se integrou com o elenco se uniu em torno do Carille ganhou o vestiário. E aí, Chico, outro Corinthians e Palmeiras em 2017, agora pelo Campeonato Brasileiro, para muita gente, aí aconteceu a grande final daquele Brasileirão, né? O Corinthians disparou no primeiro turno, foi mal no segundo turno, o Palmeiras encostou, podia ultrapassar o Corinthians. Esse derby se tornou o grande jogo do campeonato e o Corinthians acabou vencendo por 3-2, né? Foi a decisão do campeonato, né? Eu lembro bem que ninguém imaginava, porque o Palmeiras, como você falou, grudou no Corinthians, né? Grudou. Se tivesse feito 3 pontos, empatava ou passava o Corinthians. Isso. E de repente o Corinthians faz o resultado, né? Completa o resultado, vai para 3 pontos a mais e praticamente ganha o campeonato. Bom, Chicão, outro grande momento aí da Neoquímica Arena, a final da Copa do Brasil de 2018, que acabou com o título do Cruzeiro. O Timão ficou com o vice-campeonato, um jogo marcado pelo gol anulado do Pedrinho, né, Chicão? Nossa, foi um golaço. Valia o gol Puskas, né, do ano, né? Porque ele pegou de fora da área
e mandou no ângulo. Seria 2-1 Corinthians. Ali virava e empatava no geral, né? E a decisão estava indo ali para os pênaltis. Né? Isso. Somando os dois placares, né? Nossa, como é que pode anular um gol desse, né? Chicão, mais um jogo da nossa lista, final do Campeonato Paulista de 2019. Corinthians e São Paulo. Esse jogo, Chico, é o recorde de público da Neoquímica Arena em jogos do Corinthians até hoje. E acabou com o título do Corinthians graças a esse gol aí do Wagner Love, aos 43 do segundo tempo. E esse gol do Wagner Love foi de uma beleza profunda, né? Que ele bate, ele não espera a bola cair no chão, ele já bate de primeira. Bate né? de primeira tirando do goleiro. De pé direito, né? Foi o último título, por isso que tem que olhar e comemorar bastante, né? Matar a saudade comemorando o título, porque eu vou te contar. E não tem como não falar da Copa do Mundo de 2014, né? O estádio foi construído inclusive para isso, para ser sede da abertura da Copa do Mundo de 2014 e começou assim, com Brasil 3, Croácia 1, na casa do Corinthians. É importante também, né, para o Corinthians ter um estádio de Copa do Mundo, Chicão? É importante ter um estádio, né? Primeira coisa. E um estádio de referência, né? A Neoquímica Arena também foi sede dos Jogos Olímpicos de 2016, Jogos do Rio de Janeiro, mas a Neoquímica Arena recebeu algumas partidas, inclusive esse Brasil 2, Colômbia 0, que fez parte de uma campanha vitoriosa do Brasil, que conquistou primeiro o ouro olímpico nesse ano aí, e a Neoquímica Arena fez parte dessa história da seleção, né, Chico? Isso é muito bom, né? Muito bom. A gente fica orgulhoso, né? Ainda falando de grandes eventos, Copa América. Falamos de Copa do Mundo, falamos de Olimpíada, agora de Copa América 2019. O Brasil fez 5-0 no Peru e nesse ano aí a seleção brasileira também ficou com o título. Então a Neoquímica Arena fazendo parte da história desse título da seleção brasileira. Muito bacana porque, inclusive, o Brasil ganhou. Sim, ganhou a medalha olímpica. Ainda foi pé quente, né? Chicão, para fechar a nossa lista de 10 anos da Neoquímica Arena, o 10º grande momento, um título do futebol feminino, um título das Brabas. Corinthians 2, Ferroviária 1 na Neoquímica Arena em 2023. E por que desse jogo? Porque esse jogo marcou o recorde de público do futebol feminino no nosso continente. Mais de 42 mil pessoas foram lá para torcer para as Brabas do Timão. E ganhando de virada. Ganhar de virada. De virada, que tem muito mais valor, né? O Corinthians reergueu o futebol feminino, né? Essa é a grande verdade, né? Eu, particularmente, acho que a melhor arena do Brasil é do Corinthians. E vai ficar assim durante... Sem clubismo? Sem clubismo. Mas dá para falar sem clubismo? Dá para falar. Quando você vai na Neoquímica Arena, é muito legal, né? A emoção da torcida realmente ajuda muito, né? Porque está muito perto do campo e esse magnetismo passa, né? E é muito legal. Eu acho que o Corinthians fez um grande negócio e construiu um templo do futebol, né? Muito legal a matéria, parabéns, Salazar, parabéns, Chico Lang, parabéns, Neoquímica Arena, Eu não fiz parabéns, nada, Letícia, o Chico tá aqui, ó. Ed, nossos editores, o Chico Lang está aqui. Olha, turma, incrível, muito bacana mesmo. E, bom, hoje o Gazeta Esportiva já vai terminar, passou muito rápido. Domingo, às 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com o jornalista Marco Belo, com o ex-jogador Marcinho, que tem passagens pelo Corinthians, pelo Palmeiras. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aí assistindo o Gazeta Esportiva no domingo. Aproveitem muito o seu dia. E agora fique com o Jornal da Gazeta. Obrigada, Salazar. Obrigada, Marcelo Bazete. Quer mandar beijo pra mãe? Manda beijo pra mãe. Não, tá tudo ótimo. Vai, namorado. Nem pra mãe? Não, pra mãe sim. Beijo, mãe. É Dia das Mães, é Dia das Mães. Um beijo pra mãe, mano. É Dia das Mães. Eu mando pra mim, um beijo, mãe. Dona Gilmara, Esqueci, beijo pra esqueci. Fernanda, sua Beijo esposa. pra Fernanda, que também é mãe. Tá beijo saindo do pra minha hospital, mãe. minha filha tá com febre, mas também. Ai, meu Deus, não é dengue. Beijo, mãe. Te amo muito. O cara não quer mandar um beijo pra mãe. Inacreditável. Ó, deixa eu só falar Não é. Um dia vocês descobrirão. A minha mulher por quê. fala assim, isso saiu de dentro de mim. E o Marcelo achou que eu ia falar pra ele mandar beijo pra outra pessoa, mas é pra mãe, Marcelo. Pra mãe a gente sempre tem que mandar beijo. Pra mãe eu mando. Agora, mãe, um beijo. Feliz Dia das Mães. Domingo a gente vai almoçar junto. Aí na casa dela vai fazer aquele frango? Não, vai ser na casa da minha tia. Ah, então tá bom, assim Vai. sim.
E vai levar... Vai fazer o quê, Dia Vai das levar Mães, a moça? Dia das Mães, quem é a mãe que cozinha? Não, minha mãe não vai estar aqui, os gêmeos não estão aqui. Não, mas e você? Você é mãe, poxa. Eu sou mãe, mas eu Então. peço uma pizza e tá tudo bem. Não, você tem que Pra mim, cozinhar, esse Dia das domingo Mães nem é dia das mães. Pede 2 pizzas, uma come no sábado à noite e domingo de manhã come a outra. Não, hoje eu já vou pedir pizza, que já não tem comida lá em casa. Gente, ó, se inscrevam no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube também, youtube.com/Gazeta Esportiva. E um abraço pro seu Pascoal Demarco, que mandou uma mensagem pra mim aqui, com todo o tempo possível no Instagram. Ele tem 91 anos, assiste o nosso programa. Seu Pascoal Demarco, um beijo pro senhor. Tchau. Vamos, bora. Tchau.